Né? Pronto, boa tarde a todos. Hoje nós vamos começar a nossa aula. Nossa aula de hoje é sobre os critérios de correção da banca. E, embora esteja o nome assim, Enem, nesse papel que vocês receberam, o critério de correção não muda. Vou corrigir um texto, pois o texto ele perpassa por esses critérios de correção que vocês têm na mão, independentemente de qual banca seja, né? Às vezes eles mudam nomenclatura, o critério de pontuação, né? Às vezes eles dão uma pontuação a mais, outra a menos. Mas os critérios de correção sempre são esses aí, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês com detalhes que a banca quer de você, para quê? Para que você entregue dentro do seu texto, satisfaça a banca e consiga atingir a nota máxima, né? Então, vamos só relembrar alguns conceitos, né? Nossa redação, que é a redação do Enem, ela tem a pontuação total de 1.000 pontos. Confere, galera. Nós temos 1.000 pontos. E esses 1.000 pontos, eles são divididos em 5 critérios de correção, que são chamados de competências. Então, são 5 competências que eles dividem de forma muito bacana, a forma como a Enem trabalha. Muito lógico, muito sistemático, dentro de uma pontuação adequada, bem melhor do que muitas bancas que eu ando corrigindo por aí, que não tem tanto detalhe de correção como a Enem tem. E se eu divido 1.000 por 5, cada competência vale 200 pontos no total. E que esses pontos eles são divididos em níveis. Nível 0, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e nível 5. Vocês podem identificar onde vocês, aí no papel que vocês têm, onde tem níveis, vocês estão vendo? Existe uma das competências que não tem nível 0. Achem qual é. A competência 2. Por que, que a competência 2 não tem nível 0? Porque a competência do nível 0 são as situações de nulidade, são essas que estão no verso da folha de vocês. Então, se vocês cometerem algum erro de situação de nulidade, vocês terão 0, é na prova toda, não só na competência 2. É por isso que a C2 não tem o nível 0. Então, nível 0 é 0, nível 1 é 40, nível 2 é 80, nível 3 é 120, nível 4 270 e o nível 5 é 200. É assim que a gente dá o ponto. E a gente não pode dar uma nota para um aluno aleatória. Ah, eu acho que essa redação foi 97. Nessa competência de 0 a 200, na competência 1, gramática, ela vale 97 pontos. Não, eu acho que vale 85. Não posso. Eu não posso dar nota aleatória valendo de 0 a 200. Eu tenho que dar uma nota dentro dessa progressão. Ou ela vale 0, ou ela vale 40, ou ela vale 80, ou ela vale 120, ou ela vale 160, ou 200. E para eu marcar assim, a tua redação, dizer assim, essa redação ela só vale 40 nessa competência 1, alguma coisa você fez, tem que atingir o que a gente chama de descritor de nível, que é isso que está aí descrevendo o nível que você tem na mão. Vou dar um exemplo. Na competência 1 do Enem, na C1, que corrige o domínio da língua portuguesa, vocês podem dar uma olhadinha no cabeçalhozinho, que tem dominar, né, a competência que analisa o domínio da norma gramatical da língua portuguesa, né, do uso adequado da língua portuguesa. E ele não corrige só a gramática, ele corrige duas coisas. Ele corrige a estrutura sintática e ele corrige, eu vou botar assim, ó, estrutura sintática e ele corrige, qual é o outro nome que tem aí, gente? Os desvios. Ele corrige estrutura sintática e desvios. E agora eu vou avaliar se a sua redação está excelente em relação à questão da estrutura sintática e se tem no máximo 2 desvios, né? O que tem escrito aí no nível 5. Para eu tirar 200 pontos, eu tenho que ter uma estrutura sintática excelente e até 2 desvios. Passando do terceiro desvio, eu já dou 160. É o que tem escrito aí. Então, o que que faz eu dar 0 para uma redação? Dar 0 na competência 1. Segundo o que tem aí, são textos que não tem, né, que tem uma estrutura sintática inexistente. Ou seja, tá trocando por miúdo, significa que o aluno fez um texto que tem palavras escritas corretas ou não, escritas corretamente ou não, que são desvios,
mas que essas palavras não fazem sentido. Elas são palavras que podem até ser sobre o assunto, mas ela não constrói uma frase, ela é aleatória. Então, o que acontece? Eu tenho uma estrutura sintática inexistente. Qual é a nota que eu dou? Zero. Então, qual é a nota zero de uma competência de uma pessoa? É quando ela escreve uma redação que não faz sentido algum, que não tem nenhuma frase completa. Então, eu vou lá e marco zero. Existem pessoas assim? Existem. Pessoas que sofrem, por exemplo, algum transtorno mental, há pessoas que são semi-analfabetas ou analfabetas funcionais, que tem, né? Analfabetismo funcional, e tentou o Enem, tentou o Enem por alguma sorte, aí chegou lá na redação, a ficha caiu, a casa caiu, porque a prova de marcar, chega lá e pinta o gabarito, passou. Mas a redação passou? Não passou. Então, a gente detecta que a criatura não tem conhecimento a respeito de conseguir delinear uma estrutura sintática. E aí ela tira zero na... Professora, alguém tira zero na competência 1. Pode tirar uma nota mais alta nas demais competências? Pode sim. Ela pode, por exemplo, obedecer totalmente ao tema, dentro da competência 2. Eu dou 40, 80, eu não dou exatamente zero. Mas você pode ter certeza que uma pessoa que escreve assim, parecendo um poema dadaísta, ele não tira uma nota muito alta, não, pelo contrário, a nota vai ser ralíssima, baixíssima, né? Então, muito cuidado, que quando eu digo assim, ele pode fazer isso, né? Eu vou dar tanto na pontuação. Por exemplo, o número de linhas mínimos no Enem é 8, né? O número mínimo tolerável para sua redação ser corrigida é 8. Quer dizer que eu só preciso fazer 8? Não. Se você quiser tirar nota boa, você tem que fazer 29, 30. Agora, se você não quiser ser zerado, você só quer passar, né, passar para frente, aí você tem que fazer até 8 linhas. É o mínimo para não dar zero. Mas com 8 linhas você não tira 200, não. Você não tira 1000, não. Então, muito cuidado, né? Porque eu digo que isso é permitido, que isso é o ideal a ser feito. Ok, meu povo? Então, esses critérios de correção, eles são avaliados, como eu disse, em níveis e de 1 a 5. A competência 1 vai corrigir a gramática, a grosso modo, né? Porque não é só isso, baixa o volume e bote alguma coisa que preste, viu? E na competência 2, eles vão avaliar obediência ao tema, ao tipo e uso do repertório. Na competência 3, eles vão avaliar o projeto de texto e o desenvolvimento da ideia. Na competência 4, os mecanismos linguísticos. E na competência 5, eles vão avaliar a proposta de intervenção social. É isso que você tem na mão. É uma síntese do que eu estou falando aqui, tá bom? Então, nem se preocupem em escrever. Agora, vamos entender exatamente o que eles querem dizer com esse negócio de estrutura sintática. Como é que a gente vai dominar a questão da competência 1, que é a que está me tirando o sossego na hora de corrigir a redação de vocês, né? Essa semana eu corrigi o pacote de vocês e fiz o favor de deixar em casa, é claro. Mas eu achei gente que tinha 80 pontos na competência dessa turma. Estou falando dessa turma. 80, 40, 120. E eu entendo, eu sei por que vocês estão tirando essa nota. Essa nota é a realidade das escolas em geral. Eu pego as redações das escolas públicas, particulares, elas estão assim, as notas, na competência 1 especial, porque a galera queimou aí a etapa do Covid, né? E foram anos essenciais para a gramática. A gente tem que entender que gramática, a base dela é o ensino fundamental. E foi justamente esse período final do ensino fundamental que vocês tiveram prejuízo, não foi? Então, hoje, quando eu pego as redações dos meus meninos, eles estão com esse efeito colateral terrível na gramática. Eles até aprendem a usar um bom repertório, aprendem a estrutura de texto, mas a competência 1, ela está me tirando o sono. E é nela que eu vou focar até a gente melhorar ela, pelo menos para 160. E eu já dei essa aula para vocês de estrutura sintática e de desvios, mas eu vou vir e mexe falando dela novamente. E eu gostaria de falar com ela hoje, falar sobre ela hoje, né? Quando eu falo de competência 1, eu vou ter 2 descritores de níveis. Esses 2 descritores de níveis, um deles é a estrutura sintática. Eu quero que vocês se lembrem que
para eu ter uma estrutura sintática excelente, que é a exigência para o nível 5, não basta não errar. Você lembra que eu disse isso? Não basta só acertar tudo. A gente precisa ter, especialmente, o uso de orações subordinadas dentro do texto, o uso de orações subordinadas e, em especial, o uso de orações subordinadas, em especial também o uso de inversões, intercalações, alternâncias, inversões, essas coisas aí. Eu vou botar aqui, ó, inversões. Tá bom? Ela quer ver essas inversões dentro do texto, que a gente consiga inverter a ordem das coisas, que a gente consiga brincar com os advérbios, porque eles são móveis, né, dentro do texto, que você consiga fazer uma ideia que comece do meio e termine, volta para o início depois, sem prejudicar a gramática. Né? Então, eu preciso ter uma certa destreza da língua portuguesa. Eu não posso ter uma estrutura sintática simples. Ela precisa ser complexa assim, ó. Então, essa é quando a estrutura sintática é excelente. Se eu quiser tirar 200 pontos, eu preciso ter uma estrutura sintática excelente. E o critério 2 é o critério que a gente vai trabalhar de desvios. Hoje eu vou falar dos dois, tá bom? Na semana que eu comecei a trabalhar com isso, eu separei a aula, né? Primeiro eu falei de estrutura, depois de desvios. Mas hoje eu quero falar das duas, só para a gente resgatar um pouco essa coisa, porque na hora que eu corro de redação ainda está pegando bastante. E hoje, em especial, a questão de como as falhas de estrutura sintática estavam muito presentes na redação. Eu não coloquei, porque eu estava pensando em colocar no quadro para todo mundo ver, porque eu não tinha pedido autorização para a dona. Eu não queria começar a aula de hoje com a redação da menina sem ter falado com ela primeiro. Então, hoje eu falo, depois, se ela me autorizar, usar o exemplo dela, porque teve uma estrutura sintática bastante difícil, bastante prejudicada, e eu gostaria de mostrar para que a gente não erre mais essa estrutura. Mas deixa ela me autorizar primeiro, tá bom? Vou falar com ela pessoalmente, para ver se ela me autoriza a xerocar a redação dela para vocês, depois a gente dá uma olhada, tá bom? Eu não vou identificar quem é, não vou dizer de quem é, vou digitar para que ninguém reconheça a caligrafia, mas vou digitar fidedignamente a redação dela, os mesmos desvios, as mesmas estruturas sintáticas que ela pôs, para vocês verem como é que tá, ok? Então, quando ela me autorizar, eu trago esse exemplo. Mas, como eu disse, ou ela é excelente, ou ela tem falhas. Vocês podem ver que os nomes que estão na competência 1 de vocês é isso. Falha na estrutura sintática. Aí tem, né? Mediana, excelente, precário. Esse nível de classificação é bom, excelente, bom, mediano, o que diz aí? Alguns poucos desvios, depois precário. Eles têm uma nomenclatura que é em escala ascendente. Porém, eu quero falar desses outros nomes que tem. O nome falha, tem aí, não tem na competência 1? Tem esse nome? O nome estrutura sintática, o nome estrutura sintática excelente, tem a questão dos desvios. Então, eu quero mostrar para vocês o que significa cada nomenclatura dessa, tá bom? Então, quando eu falo em estrutura sintática excelente, ficou claro o uso de orações subordinadas em relação às orações coordenadas? Vamos tentar com exemplos para ver se a gente fixa melhor. Eu vou pegar um exemplo aleatório aqui da minha cabeça, tá bom? Vamos supor que a pessoa comece bem assim, ó. Apesar de o Brasil ser a 8ª economia mundial, não sei nem se já mudou, viu? Mundial, vírgula, caracteriza-se como país subdesenvolvido. Vocês se lembram isso aqui na geografia? O Brasil é um país subdesenvolvido? É? Ou é emergente? Vocês lembram que há uns anos atrás, cerca de uns 15 anos atrás, teve um economista que classificou os BRICS. E o Brasil estava dentro dessa classificação. Vocês lembram dessa história? Estudaram já na geografia?
Vocês sabem quem são os países que fazem parte dos BRICS? Brasil, Rússia, Índia e a União Soviética. É isso? África do Sul, é? Pronto. Aí o que é que eu tenho? Os BRICS, eles começam pelo Brasil, né? Mas eu vi uma reportagem na Veja desse mesmo cara que alcunhou essa expressão e colocou o Brasil como um país que também faz parte desse. Por quê? Porque eram países que estavam em ascensão econômica e que se classificavam como um pé fora do subdesenvolvimento e outro dentro do desenvolvimento. Era emergente, estava assim, ó, o passo. Tá um pé na lama e um pé no seco. Então, o que acontece é que ele disse que se arrependeu porque viu que a classificação do Brasil foi um pouco antecipada e foi como é que diz, precipitada. Ele, hoje, olhando para a economia brasileira, principalmente depois de 2012, 2013, o Brasil viveu uma grande crise econômica. Acho que os mais velhos, pelo menos eu me lembro bem, não sei se o Júlio César se lembra, mas em 2014, 2015, a gente viu o auge dessa recessão econômica. O Brasil parou de crescer a 6% ao ano, como aconteceu em 2013, e estancou o crescimento, zerou, não estava mais crescendo de forma alguma. E lá para 2017, 2018, a gente deu foi uma regressão. A gente estava regredindo a nossa economia, que estávamos na época em sexta posição mundial, estávamos agora em décima primeira. Ainda é uma posição muito boa, né? Eu acho. Eu acho assim admirável que nós brasileiros sejamos a oitava maior economia mundial, salvo engano, né? Porque pode ser que tenha mudado essa nomenclatura e eu não acompanhei mais. Mas eu acho fabuloso o Brasil ter alcançado a sexta posição e depois, infelizmente, ter perdido, ficar ali em primeiro, décima posição, mas ainda assim, muito bom. Nossa economia é muito boa. Só que dentro das nossas características, ela apresenta, ela tem características de país desenvolvido ou subdesenvolvido, como eu coloquei. E por que eu esqueci o nome do cara que eu li em entrevista? Por que ele alegou que foi precipitada a classificação do Brasil como país emergente? Ele disse que nossa instabilidade econômica se baseia especialmente nessa investimento de fogo de palha, né? Hoje, o jornal divulgou que o IBGE diz que a classe baixa, a classe mais baixa da população, teve um crescimento significativo financeiramente falando. Vocês podem me justificar por que essa classe teve esse crescimento? Está bem elementar o motivo. E por que o poder de compra da classe mais baixa aumentou? Por causa do aumento dos valores do repasse de verbas. No Pernambuco, eles têm um projeto das mulheres, né, em que as mulheres, além do Bolsa Família, ainda recebem R$300 a mais. Além do governo federal, que já repassa R$600, e se a pessoa tiver filho menor de 5 anos, é 150 por cabeça. Se tiver filho menor de 8 anos, é 100. Se for maior de que 9 anos, até 14, sei lá, é 50. Então, lá em casa, eu também de que eu ia receber. Se fosse Bolsa Família, né? E aí, além dos 900, 150 por Ana Rosa, 150 por Luiz, já deu o quê? 900. Mais 50 por Carlos Augusto, 950. Olha, ó. Sem dar um prego na barra de sabão. Aí no Pernambuco, eles ainda têm R$300 de repasse, se uma pessoa for mulher e tiver no cartão. E agora, com o pé de meia, cada menino que está no ensino médio é R$200. Fora o 1.000 de poupança que ganha de ponto no final do ano, né? Então, olha por que nossa economia da classe mais baixa está aumentando. Pelo repasse de verba. Não foi porque a pessoa melhorou a educação, melhorou a mão de obra, se qualificou, arranjou um emprego. Não foi nada disso. Então, por que o Brasil teve esse crescimento boom em 2010, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, o auge, depois puxou? Por conta dessa injeção significativa do repasse de verba para a comunidade mais carente, que automaticamente passou a consumir mais produtos básicos, especialmente de alimentos, né? Aquecendo os mercadinhos da esquina, que passaram a contratar mais pessoas, porque agora não era mais só mercadinho, tinha aumentado um pouco, e agora esse mercadinho crescido, né, tinha contratado mais 2, 3 pessoas de carteira assinada, e essas 2, 3 pessoas já estavam gastando um pouco mais, porque já estavam recebendo salário, e assim foi aumentando. Mas o que acontece quando a gente tem um mercado interno e não externo é um crescimento pífio, é um crescimento de fogo de palha. O que foi o que aconteceu no Brasil?
A gente teve uma leve esquentada no mercado de trabalho, no comércio, né, por conta dessa injeção que foi dada da primeira camada, mas não houve nenhum momento em que a qualificação de mão de obra, houve uma estabilidade econômica, houve um crescimento de comércio externo, não teve isso, né? O nosso comércio externo é agropecuário e é minério de ferro e acabou. É isso aí, acabou. Então, e acabou não, vocês exageraram, mas é basicamente isso, né? Então, o que acontece? Eu uso uma frase, depois de ter me explicado o motivo da minha frase, apesar de o Brasil ser a oitava maior economia mundial, caracteriza-se como o país subdesenvolvido, como o país subdesenvolvido. Eu quero perguntar para vocês se isso daqui é um conectivo, apesar de. Isso é um conectivo, galera? Sim ou não? E por quê? Pois, eu estou botando aqui para a gente tirar. Alô? Quem sabe? Quem arrisca? É Iranil, né? É um conectivo. Isso é um conectivo. Agora, é um conectivo de quê? Oposição. De oposição. Mas ele é o mesmo conectivo, e porém, eu posso substituir, porém não é um conectivo de oposição, porém, eu posso substituir ele por porém? Não, não. Se eu colocar em ordem direta, se eu colocar bem assim, ó, o Brasil é a oitava maior economia mundial, porém, caracteriza-se como país subdesenvolvido. Bom, eu botei um porém aqui. A ideia que eu coloquei aqui é diferente dessa daqui. A ideia é a construção sintática é nessa ou nessa é mais madura, é mais, como é que eu posso dizer? Elevado o padrão. Qual é? É nessa construção ou nessa construção? Que o padrão textual, estrutura sintática, ele é mais elevado. O que é que vocês acham? Esse? Tu achou outro mais? Meninas? Alô? Por que que ali todo mundo sabe conectivo e esse aqui todo mundo foi dúvida? Vamos dizer assim, eu estou perguntando qual dos dois o texto ficou mais difícil de ser entendido. Pronto. Difícil não era a palavra, eu queria dizer assim, mais bem construído, mais polido, um texto mais bem elaborado. Sem sombra de dúvida, Júlio César Joaquim, eu acho que ele se identificou mais pela facilidade. É o texto mais polido é esse aqui, ó. Porque eu usei uma estrutura de uma oração subordinada. Usei uma oração concessiva, e uma oração principal. E ali eu usei duas orações coordenadas. Ali tem oração coordenada, sindética adversativa. Aqui tem oração subordinativa concessiva. Então, quando o Enem diz assim, ó, para você ter uma estrutura sintática excelente, você tem que apresentar o domínio de orações subordinadas. A construção tem que ser assim, não em todo o texto. Ele só quer dizer que ele não pode ser somente assim. A construção do seu texto, ela não pode ser somente essa. Tem que ser, de vez em quando, essa também. Usar a oração subordinada, não só a coordenada. Então, é isso que eu digo quando eu falo sobre usar especialmente orações subordinadas. Apesar do Brasil ser a oitava maior, a oitava economia mundial, vamos colocar aqui um parênteses, entre parênteses. De acordo com o site da Veja, fecha parênteses. Ou vírgula, eu posso botar vírgula, de acordo com o site da Veja, vírgula, caracteriza-se como país subdesenvolvido. Vocês viram que eu coloquei uma oração explicativa aqui no meio?
Explicativa de quê? Da expressão é a oitava maior economia mundial. Eu acrescentei aqui uma espécie de intercalação, que eu tirei aqui o nome. Inversão, intercalação, alternância. Eu fiz uma intercalação aqui no meio. Então, isso daqui vocês fazem, por exemplo, quando estão elaborando a proposta de intervenção social, que vocês colocam, infere-se, portanto, que você colocou, infere-se significa conclui-se. Conclui-se, portanto, que você acabou de fazer uma inversão. Você trocou, em vez do conectivo ficar no início, que sempre tem essa característica, né? Portanto, infere-se que. Você fez uma troca aí, uma alternância. E depois você colocou que o governo, aí você pôs assim, ó, órgão responsável pela administração pública federal. Você colocou um aposto, uma oração explicativa, para poder explicar quem é o governo. E isso daí é a intercalação que ele exige. Vocês constroem essa estrutura sintática naturalmente. Agora vocês estão entendendo a diferença e compreendendo melhor o critério de correção da banca. Mas isso, se você não fizer um esforço maior de manter esse padrão aqui, o seu texto às vezes cai nessa estrutura sintática mais pífia. E eles exigem esse domínio de oração subordinada, esse domínio de inversões, intercalações e alternâncias. Né? Eles colocam assim lá no manual. Então, o que acontece? Quando eu estou escrevendo assim, apesar de o Brasil, eu vejo muitas vezes as pessoas fazerem as falhas de estrutura sintática, como, por exemplo, o truncamento de período. Se vocês lembram quando eu ensinei isso, truncamento de período, eu dei aula sobre isso usando um materialzinho, né? Agora eu estou querendo usar o quadro para ver se a gente faz mais dinâmica, de forma mais dinâmica. Veja, quando é que eu tenho falhas na estrutura sintática? Número 1, quando eu apresento um parágrafo de período único. O nome já diz, é quando você faz o parágrafo de fora a fora sem pausar, sem fazer os pontos seguidos. Por que isso é muito importante? Por conta da hierarquização dentro do parágrafo. Essa semana eu estava fazendo prova de SAEP com os meninos do nono ano, estou treinando eles, que eles vão fazer SAEP, né? SAEP, eles vão fazer essas provas. E eu fui treinar, peguei provas anteriores e fui aplicar com eles. E uma das questões perguntava exatamente isso. Qual é a oração principal? Qual é a ideia principal do parágrafo? A pergunta mais boba que eu já vi. Faça essa daí, gente. E a galera não sabia responder. Porque não tinham tido essa aula de estrutura de parágrafo. Isso daqui é uma coisa que não foi eu que inventei, não. Quando você constrói um parágrafo, você coloca o primeiro período e o ponto. E aquele primeiro período, ele é chamado de oração principal, período primeiro. Tópico frasal, que é a ideia principal do texto. E quando você acrescenta mais uma informação, você traz uma ideia que é subsequente da outra. Vocês lembram quando a gente trabalhou isso na aula da cantora lá? Então, quando a gente foi trabalhar a organização interna do parágrafo, e eu leio o texto, a menina, a pessoa, escreveu fora a fora sem dar essa pausa, eu chamo isso de PPU, parágrafo de período único. E isso é como se você tivesse cometido uma falha na estrutura sintática, porque você não organizou as estruturas sintáticas em hierarquia dentro do parágrafo. Vocês estão entendendo a importância disso? A segunda coisa que você comete quando faz um PPU ou quando faz uma falha de estrutura sintática é quando você coloca o excesso de palavras. Ou, vou até tirar o tipo, vou botar excesso, ou faz uma duplicação, ou faz uma ausência de palavras. Excesso, duplicação ou ausência de palavras. Ó, você faz muito isso quando a pessoa coloca uma expressão, por exemplo. Deixa eu anotar aqui no quadro. Deixa eu apagar aqui meu exemplo. Para anotar quando as pessoas... Apagar bem aqui, viu? Ó, você faz assim, ó. Isso acontece pela a ausência de
de um governo eficiente. Está errado meu texto? Tem erro de português aqui? Tem? Tem? Aonde é que está errado? Onde? Hã? Oh, isso aqui não é de português, não. Isso aqui é um erro de digitação. Acontece, desculpa. Pronto. Agora onde é que está errado? Ou está errado ainda? Hein, meu povo? Ninguém está vendo meu erro? Quem disse? O mais lindão que te acha. Pela A. Por que está errado, JP? Tudo bem? Quem sabia disso? Levante a mão. Por que tu não disse? Ficou com vergonha? Pela já é a junção da preposição por mais o artigo a. Você está vendo esse a aqui? Por que ele é a e não o? Porque o nome ausência é feminino. Então fica a ausência. Só que esse a já é junto, já é contraído com a expressão por e ele resulta em pela. Por mais a é igual a pela. Então, esse a aqui, ele não pode vir repetido. Significa que ele está o quê? Em excesso. Quando eu boto o nome cujo, também, a pessoa bota cujo ou... E não é assim. O cujo também já abrange o artigo. Eu não posso colocar o artigo junto, porque eu estou duplicando, já que eu coloquei aqui, ó. E eu não estou duplicando exatamente, porque pela é diferente de a, né? Então, ele chama excesso. Pela, por mais a igual a pela. E por mais o fica igual a quanto? Igual o quê? A pelo, né? Pelo, deixa eu tirar bem aqui a ausência, vou botar assim, descaso. Descaso. Olha só. Pelo descaso. E eu posso botar pelo ou descaso? Não. A mesma coisa. A expressão pelo já é a função de por mais o. Fica pelo. Então, não tem como eu colocar um o a mais. Isso vira excesso de palavra. E esse não é o único erro, mas eu só quero que você entenda o que seria o excesso. A duplicação é quando eu realmente estou passando a limpo, não percebo e duplico a palavra sem querer. E a ausência é quando eu estou passando a limpo, não percebo e engulo uma das palavras sem querer. Estou ali distraída e engoli a palavra. E eles, quando eu faço a correção, como corretora, o corretor olha lá, então aí a gente pune como se fosse uma falha na estrutura sintática. Quantas falhas aí no manual tem dizendo, aí na folhinha que vocês têm, tem dizendo que é tolerável? Quantas falhas? Não, duas a desvios. Uma, muito bem. Só é tolerado uma falha. Então, o que acontece? Eu tenho que separar o erro de falha de estrutura sintática como eu marco X, ó. Estou lendo a tua redação, eu achei uma falha, eu marco X. Para você saber que cometeu um erro de falha. Estou lendo a redação e achei um erro de desvio. Aí eu circulo o seu desvio. Normalmente eu corrijo, por exemplo, você não botou acentuação, aí eu corrijo o acento e circulo para você ver que está errado ali. Então, há erros de desvios e há erro de falhas. E existe uma tolerância. Se você cometer uma falha e 2 desvios, eu te dou 200. Se você cometer duas falhas e 0 desvio, eu já te dou 160. Porque a tolerância de falha é só uma, né? Mesmo que você não tenha cometido nenhum desvio. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, assim, teoricamente, né? Então, por que que eles fazem essa diferença? Porque quando eu falo em estrutura sintática, eu estou falando da compreensão da mensagem. E quando eu falo de desvio gramatical, eu estou falando de erro de português, que mesmo quando está errado, ainda assim eu sei qual é a palavra. Quando a pessoa bota, por exemplo, casa com Z e não com S, o som continua o mesmo, casa. Mesmo que a pessoa tenha escrito com Z. E eu sei que está errado, mas a mensagem não chegou errada para mim. Ela chegou certo. Agora a pessoa foi botando casa e botou com 2 S. Ficou caça, de caçar, né? De procurar. Então, o que acontece? Teve um erro de estrutura sintática aí, porque a mensagem não chegou para mim.
Então, na verdade, dentro do contexto, a gente ainda acaba matando o sentido e eles não classificam como estrutura sintática. Eu só queria dar um exemplo de você entender a diferença entre estrutura sintática e desvios. Então, teoricamente, é isso, é que a estrutura sintática, a mensagem é prejudicada. E a questão dos desvios, mesmo que seja um erro de português, fere a regra da gramática, ainda assim não prejudica a mensagem. Então, existe essa classificação diferente. E quando eu estou analisando a estrutura sintática, outra coisa que eu vou verificar aqui, vou botar bem aqui do ladinho, ó, é o período truncado. O período truncado é quando a pessoa coloca um ponto onde não deve. Ponto. E uma letra maiúscula. Apesar de o Brasil ser a 8ª economia mundial, ponto. Tá certo esse ponto? E caracteriza-se como país subdesenvolvido. Mas se eu colocar um ponto bem aqui, tá errado? Ponto e letra maiúscula. E uma vírgula aqui. Errei agora? O Brasil é a 8ª maior economia mundial. Porém, caracteriza-se como um país subdesenvolvido. Tá errado? Sim ou não? Tá não. Então, me diga por que que essa eu não posso botar o ponto e nessa eu posso, não tem problema nenhum. Vocês sabem me explicar? Aí vem o nome real da estrutura de oração coordenada e oração subordinada. Preste atenção na nomenclatura, ó. Uma oração coordenada é como se tivessem dois tenentes, um ao lado do outro. Nenhum é subalterno ao outro, nenhum é submisso ao outro, eles são parceiros. Eles estão na mesma patente. Orações coordenadas são orações que têm sentido completo. Uma não precisa da outra, elas estão em mesma patente. Elas podem se organizar para poder fazer um conjunto textual como parceiras, ou elas podem ficar juntas, né? Ó, não tem problema nenhum, não faz efeito. Mas uma oração subordinada, o nome já diz. Uma é subordinada à outra, uma é inteira, uma é oração principal, e a outra é subordinada, ela depende da primeira. Então, se ela depende da primeira para fazer sentido, eu não posso separar elas duas. E tem gente que vai lá e separa. Como é o nome disso? Período truncado. Deu um truncamento na ideia. Então, eu vou lá e corto. Eu disse que eu tenho uma aluna que escreve divinamente bem, mas essa semana ela fez redação cujos dois argumentos estão totalmente justapostos. Não é o truncamento, é o oposto. É a justaposição. A justaposição, que é o quadro, vou botar aqui embaixo, só para vocês, eu não vou apagar porque eu quero exemplo. Período justaposto. O período justaposto é o oposto do período truncado. Enquanto que o período truncado, a pessoa pausa sem necessidade, não era para ter pausado. O período justaposto é quando ela não pausa. Ela deveria ter parado e começado novamente a ideia, outra ideia. Ela faz a emendar uma na outra, só colocando o vírgula. Quando eu boto assim, ó, preste atenção, ó. Apesar de o Brasil ser a 8ª maior economia mundial, vírgula, letra minúscula, estou corrigindo aqui, ó. Caracteriza-se como um país desenvolvido, ponto. Isso acontece pelo descaso de um governo eficiente, né? Ineficiente. Descaso de um governo ineficiente, desculpa. Pronto. Aí eu faço o quê? Eu pego o ponto e ele começa novamente outra ideia, tá vendo? E agora eu vou dar uma causa, uma justificativa para que essa situação aconteça. A ideia, ela se renova, ela vai começar uma segunda ideia, que ela tem uma ideia secundária. É uma ideia que só faz sentido se tiver primeiro essa. Porém, ela precisa de um ponto seguinte para poder ter essa organização de ideias, né? O que é o período justaposto? É quando eu boto uma vírgula e letra minúscula aqui, emendando o texto. Estão vendo? Era para ter pausado, a pessoa não pausou, ela emendou uma na outra. Estão vendo como acontece? Então, quando vocês saem emendando de fora a fora, ideias que deveriam ser pausadas, a minha cabeça dá um nó, porque eu não sei qual é e quando é. Tem situações, que é até o caso desse exemplo que eu queria trazer, que a pessoa traz uma estrutura sintática tão complicada que eu não consigo corrigi-la, eu não consigo pausar. Porque nesse caso aqui, é simples para mim.
Eu boto um ponto e boto uma letra maiúscula e faço um X e circulo para vocês verem que eu marquei uma estrutura sintática falhada, né? Uma falha sintática. Mas eu marco um X, ó, para você ver, né? Ó, que tem uma estrutura sintática. Até quando eu estou gravando o vídeo, eu faço o X e tenho a mania de circular para vocês verem que é até 2 erros de uma vez, ó. Que era para ser vírgula, eu botei ponto, e para ser minúsculo, eu botei maiúsculo. É o contrário, quer dizer, que era para ser ponto, a pessoa tinha vírgula, que era para ser maiúsculo, a pessoa tinha botado minúsculo. Erro de estrutura sintática, então são 2 desvios de uma vez só. Aí eu marco o X, circulo e corrijo, como era para ser. Mas tem vez que a pessoa dá um nó tão grande que eu não consigo fazer essa correção. Vem aqui, ó, que eu acabei de fazer no quadro. Não dá para eu organizar a ideia. Então, é dentro desse contexto que eu trago essa diferença. Eu sei que eu só lembro de minha irmã, Larissa, né? Larissa dizia que eu parecia uma tempestade. E, meu Deus, eu olho para o quadro dela, parece uma tempestade. De mulher, porque não tem atleta que tem um raciocínio lento. Não, eu ficar brigando com isso aí. Mas ficou claro, então, posso apagar a minha bagunça. Eu quero dizer a vocês que quando eu falo de competência 1, eu falo de 2 descritores de níveis. Vamos fazer, só fazer uma retomada aqui, tá? Vamos lá. Só para a gente recapitular. Na competência 1, eu tenho 2 descritores de níveis, certo? O primeiro descritor é o que a gente acabou de ver, que é o problema da estrutura sintática. Quando eu falo de estrutura sintática, eu falo de uma estrutura sintática excelente. Ou eu falo de uma estrutura sintática que tem falhas. Fechou, gente? Quando eu falo de estrutura sintática excelente, acontecem 2 coisas. 2 não, 4. Uma, você... Não, é só dormir. Você tem que usar oração subordinada. E a segunda situação é quando você tem que ter uma inversão, né? Inversões, intercalações, aquela coisa toda. Inversões, intercalações e ou alternâncias. Para poder mostrar destreza, você está brincando com a língua portuguesa. Isso é uma estrutura sintática excelente. E quando você comete falhas, são 4 situações. A primeira é quando você faz um TPU, estão lembrados? Parágrafo de período único. A segunda é quando você faz o excesso, ausência ou duplicação. E o terceiro é quando você faz um período truncado. E o quarto é quando você faz um período justaposto. Agora, vocês sabem tudo? Entenderam tudo isso? Ficou claro, galera? Se alguém estiver ali perguntando, você vai saber explicar? Se tivesse escrito no slide, com os exemplinhos tudo bonitinho, você sabe explicar? Sabe, sabe? Sabe. Então, é isso, galera. E isso é somente a primeira parte. A segunda, ela é mais leve, porque são os erros de português que a gente já conhece, que é o chamado desvio. Desvios. Os desvios, eles são 4 também. O primeiro é o desvio de convenção da escrita. O segundo é o desvio gramatical. O terceiro é o desvio de escolha de registro. E o quarto é o desvio de escolha vocabular. Prestem bem atenção. Quando eu falo de convenção da escrita, é porque eu estou falando aquelas coisas mais fáceis da gramática. O que é mais fácil? Para mim, separação silábica, bem fácil, né, meu povo? Separar as sílabas, vocês concordam? A questão do uso de maiúscula e minúscula, não é fácil sim? Então, essas coisinhas mais fáceis, por exemplo, a grafia das palavras, escrever as palavras, que eu sei que em casa é com S.
Eu sei que excelente é com XC. Ah, no escrita das plantas, aprende na idade de Luiz, na idade de Cássio, você vai aprendendo, aprendendo. Então, essas coisas mais fáceis, salvo engano, pontuação também está aqui, elas são, não, a acentuação, elas são de convenção da escrita. Vou dar um exemplo aqui. Esse nome aqui, ó, café. Tá certo? A escrita dele, tá certo? Tá? É acentuado mesmo. Certeza? Por que que ele é acentuado? Qual é a regra da gramática que justifica o acento no café? Alguém sabia disso? 1, 2, 3, 4. Uma oxítona terminada em A, E, O, em ou ens é acentuada. Certo? É essa a regra. Mas a maioria não sabia que a regra era essa. Mas mesmo assim sabiam que café é acentuado. Quem foi que disse para vocês? Como é que vocês sabem se vocês não sabiam da regra? Porque vocês já viram esse nome escrito em tudo que é esquina. Não já não? Vocês vão num café, tem um cantinho no café. Pé, de tanto vocês terem essa convivência, por isso que a gente chama de convenção, ficou convencional as pessoas escreverem o nome casa corretamente, nome café corretamente. E assim sucessivamente. A maioria das palavras da língua portuguesa, você já teve, se não todas, né? Você já, não, todos também, mas a maioria você já teve acesso e domina bem. E vocês já perceberam que as palavras dentro da redação, elas se repetem muito? Vou escrever uma redação. O nome devido vai estar lá. O nome consciência, conscientização. O nome governo vai estar lá 10 vezes, então você bota tudo no governo. O nome negligência vai estar lá. O nome, que mais que eu vou botar? Agora você, né? Imbróglio. Você vai falar imbróglio. Vocês botam nefasto agora, você não tem que aprender esse negócio de nefasto. Vocês colocam o que mais? Percalços. Vocês têm certas nomenclaturas que aprenderam aí na internet, Instagram, sei lá onde vocês aprenderam, que toda redação é o mesmo palavra. Então, olha só como é interessante. Eu não preciso reinventar a roda para fazer uma redação boa, não. Eu preciso é saber as regras direitinho, entregar para o corretor aquilo que ele quer de mim. Isso sim. Então, de certa forma, nós vamos ter uma regra que, dentro da convenção da escrita, a gente acha um absurdo quando alguém escreve casa com Z. Ai, que burro, meu Deus do céu, casa com Z. Então, mesmo que você não soubesse a regra, por que é que faz não com Z, ainda assim você acha um absurdo alguém botar com Z. Então, é esse o desvio de convenção da escrita. Já o desvio de gramatical, o desvio gramatical, é a gramática mais apurada. Regência verbal nominal, concordância verbal nominal, crase. Por que crase está aqui e acento está lá em cima? Porque crase, para você dominar crase, você tem que saber regência, você tem que saber concordância, você tem que saber o que é objeto direto e indireto, você tem que saber o que é complemento nominal, todas essas cores de preposição, você tem que ir fora as exceções da regra, né? Que não é fácil não. Então, o desvio gramatical envolve concordância e regência verbal nominal, paralelismo, colocação pronominal, crase. É uma gramática mais requintada, né? Mais difícil de você dominar. O desvio de escolha de registro é porque eu não posso usar, por exemplo, marcas da oralidade na minha redação. Eu vi uma correção lá, um botou bom, vírgula. Começou. Começou errado. Porque começou como se estivesse conversando. E isso é marca da oralidade, a escolha de registro inadequado. Está errado, você já marcando erro. E, por fim, desvio de escolha vocabulário, que é quando as pessoas colocam uma palavra pensando que significa uma coisa e, na verdade, ela significa outra. Né? Eu vejo muitas pessoas errando, por exemplo, aquele exemplo que eu dei para vocês, do corroborar, que a pessoa bota isso, corrobora para o problema. Mas alguém sabe o que significa corroborar? Não? Mas parece que significa contribuir, né? Colaborar para o problema, mas não é. Corroborar significa fortalecer. E não dá fortalecer para o problema. Não dá. Tem que ser corroborar o problema, que eu ainda assim tolero. Porque quando você bota o para, eu entendo que você não sabe o que significa corroborar.
Então, há um escolho vocabular inadequado. Achou bonita a palavra, e aí bota toda a redação, botando errado, né? Então, há essa classificação. A minha pergunta é, quando o Enem vai corrigir a redação e você comete um erro de desvio gramatical, que ele é mais requintado do que o desvio de correção da escrita, ele lhe penaliza menos? Não. É tudo a mesma coisa. Corrigiu a gramática de um texto. Pega a prova IDECAM para você ver, José, o edital. A gente tem mais essa finalidade com conteúdo, né? Lá tem três critérios de correção. Dos três, o primeiro é mais essa questão textual, né? Essa questão da gramática, da coesão, enfim. E dentro do critério gramática, ele separa regência, concordância, separação. Eles botam como se tivessem um limite, por exemplo, regência verbal, eles dão 2,5 pontos. E cada erro que eu coloco, que eu identificar no texto, eu tenho que tirar 0,25 décimos. Ao total de 10 vezes, você perde a pontuação toda. E se a pessoa cometer um erro de acentuação, é a mesma pontuação, ele também tira 0,25 décimos. Então, para que acha que eu tenho que ficar identificando de um por qual é a natureza do erro, para me dar mais trabalho com o corretor, só isso. Porque, afinal de contas, quando ultrapassou o limite de 2,5, eu vou fazer o quê? Estancar o erro. Estancar, acabou. Pode errar 15 erros, só o limite é 10 só. E aí eu vou tirando ponto dentro de cada natureza. Mas, afinal de contas, todo o erro de português é contabilizado. Eu não preciso estar separando por qual é o erro que ele cometeu. Porque todo ele vai tirar ponto. Não faz o menor sentido eu ficar corrigindo e depois separando. Esse aqui é de regência, esse aqui é de concordância, esse aqui é de colocação nominal, esse aqui é de paralelismo. Porque vai valer alguma coisa. Se eles estivessem dizendo assim, a primeira vale meio ponto, a segunda vale 25 décimos. Aí sim eu teria que classificar, mas lá não tem dizendo que é diferente, não tem dizendo que é o mesmo valor. E botou uma lista assim, de uns 6 erros de português, sendo que todos eles também valor. Que banca bocorra, que banca mal elaborada. E a do Enem, não. A do Enem, ó, bem feita, bem feitinha. Pensa numa banca organizada. Logo quem fez isso aqui foi a FGV, foi a Unesp, foi a Sebrasp, e eles juntaram tudinho, a banca tudinho, fizeram um edital, né? Fizeram para fazer um edital. E aí, sim, pode procurar brecha no edital, não tem não. Agora, nesses outros concursos, quando eu analiso, e eles até abrem a opçãozinha de você reclamar, eu vou perder meu tempo aqui. E aí eu passo. Mas que eu acho brecha demais dentro desses critérios de qualificação, eu acho. Salvo engano, foi uma redação sua que eu corrigi dizendo, né? Que se a pessoa errar bem aqui, que é a maior grosseria de uma redação, é a estrutura dentro do argumento. Se eu argumentar tudo errado, no CEP, por exemplo, que só é 5 pontos para a questão argumentativa, 5 para a gramática, 5 para a coesão e 5 para a solução do problema. E 5 juntando repertório, juntando obediência ao tema, juntando fundamentação argumentativa, que é como se fosse a 2 a 3 do nível vez só. Aí eu vou e dou um ponto para o aluno que foi péssimo, a argumentação toda dele foi mal feita. Uma redação com argumentação pífia, péssima, fraca, horrível, sendo que ele é um texto tentativo. Tirar 16. Tirar 17, tá errado, minha gente, essa correção. Então, quando você vem dizer assim, tirei 800 no Enem, que bom, mas não é uma boa redação. Quando a pessoa diz, eu tirei 720 no Enem, é uma nota mediana, é como se eu tivesse tirado um 5. Aí vou na no CEP, porque a pessoa diz, tirei 16 pontos. Não, mais ou menos. E é porque 16 pontos é o quê? 60, 70% da prova. Mas não é substancial. Porque para tirar esse valor, não precisa fazer muito esforço. Já não é, não. Eles têm uma correção bem homogênea, assim. Ele não dá mais ponto para um, menos ponto para o outro, não. Ele é bem bacana. A correção, ele valoriza aquilo que realmente tem que ser valorizado. Então, eu acho que as pessoas acham que o Enem é uma banca mais fraca, é uma banca para ensino médio, é uma banca que, na verdade, é o oposto. As bancas de concurso são muito mais falhas, muito mais fácil você alcançar a nota máxima do que a banca do Enem, tá bom? Meninos, em relação a C1, a gente precisa ver coesão, principalmente acentuação e crase. São os erros que eu fico repetindo toda a redação.
que eu vivo vendo, quer dizer, que se repetir nas redações. Então, a gente vai trazer um aprofundamento nisso. Semana passada, eu dei um exercício de classe para vocês ou não? Eu esqueci, mas eu já fiz esse exercício. Eu posso jogar no grupo, ou vocês querem que eu imprima e entregue semana que vem? Posso imprimir, não tem problema. Preferem imprimir ou querem responder logo? Porque eu preciso que vocês melhorem em classe. Não dá pra errar daquele tanto ali, não. E aí, galera? Pode imprimir? Semana que vem eu entrego, tá bom? Depois vocês fazem essa redação para mim, mais uma vez. E me entreguem essa folhinha aí da análise dos temas para eu poder